Olá. Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, Daniel é um exemplo para nós, estamos hoje diante do capítulo 6. O capítulo 6 nos apresenta um novo personagem, chamado Dario. Quem era Dario? Vamos ao capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Muito bem. Aqui fala desse personagem, Dario. Mas agora nós vamos precisar voltar um pouco no contexto para chegar a esse personagem. Muito bem. Quem era Dario? Né? Ou quem foi esse Dario? Muito bem. Nós devemos entender que a cabeça de ouro, que era Babilônia, na época do Nabucodonosor, chegou ao final. Né? Chegou ao final no ano 539. Surge agora o novo império, ou seja, uma nova potência, né? Que dominaria o mundo de então. Né? Seria aquela potência em referência. Né? E surgiu exatamente agora quem? Segundo a estátua da Nabucodonosor, o peito e os braços de prata. Claro que são inferiores ao ouro, evidentemente. Você vê que a cabeça era única, agora já ficou em dois, né? Dividindo o reino. Mas nós precisamos compreender um pouco do contexto histórico. Vamos lá, voltar um pouquinho antes. A Pérsia, o apogeu pérsico, foi do ano 539 ao 400, ou seja, 139 anos mais ou menos. Claro que a Pérsia não caiu aqui, mas que foi o apogeu, né, dela. Muito bem. Esse reino surgiu de quem? De povos arianos, né? Povos arianos que se situaram ali no platô ariano, né? E ali dando início, né, a dois grupos de povos, né? Os medos e os persas. Né? A Média, sob a liderança do rei Ciaxares, ou Ciaxares, né? C-I-A-X-A-R-E-S, Ciaxares, ou Ciaxares, né? Porque fica muito parecido com aquele outro termo. Né? Mas vamos lá. Então esse cidadão, sabiamente, o que é que ele fez? Ele se uniu aos babilônios através de quê? De casamento. Ele casou a sua filha com Nabucodonosor. Né? Esperto ele. E aí se tornaram o quê? Uma potência. Os medos com os babilônicos. Certo? A Pérsia ainda estava escondidinha lá. Estava caminhando. Então veja bem. Aí eles derrotaram os assírios, derrotaram os egípcios. Se tornaram o quê? A potência, né? Babilônica. Babilônia, com o tempo, ficou um pouquinho acima dos medos, mas houve equilíbrio entre eles, né? Até surgir quem? Os persas. Né? Até surgir os persas. Então vamos lá. Então, como surgiram, vai ter que surgir os persas, que surgiram exatamente no ano 539, o poderio persa, que teve que sobrepujar a quem? Aos medos e também aos babilônicos. Por quê? O que aconteceu em primeiro plano? Em primeiro plano, né? Os persas eram vassalos da Média. Né? Só que Ciro foi um cara estrategista. Ele conseguiu unir as tribos, né, arianas. Conseguiu unir. E aí ele, em contrapartida, o rei Meda, né, o rei da Média, fica mais coerente, né, ele se enfraqueceu. Né, ele já não era mais aquele rei. O Babilônia continuava ainda no poderio dela. Até na época do Nariglizar, né, do Nergal-Sarazé, como queira, né? A Babilônia continuou potente. Mas aí com Nabonido a coisa caiu também. Né? Caiu, digamos assim, politicamente, militarmente, por quê? Porque o Nabonido se preocupou mais com a questão religiosa dele. E deixou a nação assim um pouco a Deus dará, apesar de ele ter colocado o corregente, mas não esteve à altura. Né? Ele caiu em depravação, caiu naquela história toda, tanto é que estava lá o Belsazar cultuando, né, ao seu Deus lá naquela festança toda e naquele escárnio todo, naquela sobrepujança toda, naquele orgulho todo, isso aí o reino se dilacerando. Né? Então veja bem, então Ciro primeiro conquistou a Média, os próprios soldados, né, fiéis ao seu rei abriram mão, se entregaram a Ciro, quer dizer, então não houve batalha praticamente, né? Então o Ciro cresceu, já estava com a Média do seu lado, né? Com o exército médio do seu lado. E aí partiu em direção à Babilônia. Ao chegar em Babilônia, muita gente acha que foi Ciro que conquistou Babilônia. Na verdade, não foi. Foi um dos seus generais, um aliado dele, né, que chegou, que desviou as águas do rio, né, e aí conquistou a cidade. Conquistar foi força de expressão, porque, na verdade, a cidade também abriu as portas também. Por quê? Porque estavam cansados daquele reino corrupto, né, que estava caminhando a Babilônia. Ela foi se enfraqueceu no governo de Nabonido e de seu filho, Belsazar. Então, na verdade, Ciro veio conquistando, que o espaço estava totalmente para ele, e chegou em Babilônia. Então, ao chegar em Babilônia, né, já estava tudo preparado para ele, porque, afinal de contas, ele era o rei. Né? Então, era necessário que fizesse aquela festa apoteótica para ele,
como o grande libertador. Veja como é que é interessante, ele invade Babilônia, toma posse do reino, mas os babilônios tinham ele como um libertador, porque estavam cansados do sistema anterior, certo? Então ele, de fato, ele chega dizendo que era enviado de Marduk, exatamente para libertar os babilônios. Por isso que eles tiveram aquele sentimento para com ele de libertador. Né? Então, mas Deus no controle da história, nós não podemos esquecer disso, no controle da história. E ao chegar, ele passou a agir diferentemente. Ele colocou todos os deuses nos seus devidos templos, procurou restaurar todos os templos, quer dizer, foi uma bênção para o povo, né? Em outras palavras, como foi para o povo judeu também. Né? Porque Deus havia já declarado antes, pelo profeta Isaías, que Deus iria enviar Ciro, que Ciro já, né, os persas já estavam ali, já chegando ali no platô e começando aquelas tribos ali dispersas, mas já estavam por lá. Então Deus usando as nações para corrigir o seu povo, mas ao mesmo tempo também para abençoar o seu povo, porque Deus é assim, ele usa o que ele quer e da forma que ele quer, certo? Porque o povo precisava se conscientizar da dureza do coração deles, né? Da rebeldia dos judeus que eu estou falando em relação ao seu Deus. Pois muito bem. Eles estavam lá. Ciro chega e usa uma política diferente. Primeira coisa que ele faz, ele autoriza que todas as nações conquistadas, que lá não eram poucos, lá no reino de Babilônia, cada um estava livre para voltar, né, às suas nações de origem e lá cultuarem aos seus deuses de origem. Tanto é que eles levaram todos os seus deuses também e o colocaram nos seus templos. Né? Porque uma coisa que une o povo se chama religião. Um povo sem religião, ele está perdido. Né? Ou se você for analisar, o que é que o comunismo prega? Que exatamente acabe-se com a religião. Se torne um ser meramente natural. Porque a religião une as pessoas, né, em torno do seu Deus, seja ele qual for. Une. Né? Como unia também as nações antigas. Entendeu? Porque isso é uma coisa que norteia a vida de cada um de nós. Então hoje esse povo aí moderninho e tal, que não precisa de religião, não precisa de nada, eu não sei como que será. Serão meramente máquinas humanas daqui uns dias. Triste essa realidade. Muito bem. Então ele edita esse, né, o famoso edito de Ciro, autorizando todas as nações a voltarem que estavam lá em Babilônia, né, e levasse os seus deuses para cultuarem lá nos seus templos, e claro, interceder em favor do próprio rei também, que ele não é besta. Né? E assim não foi com os judeus também. Né? Agora os judeus não tinham ido para estar transportando. Mas mesmo assim, voltem, cultuem o Deus de vocês lá e orem por mim e pelo meu filho. Né? Assim era o que ele fazia. Assim nós vemos Dario, quando Dario I assumiu. Né? Foi um benfeitor, podemos dizer assim, do povo judeu, como Ciro também. Então essa política agradou a todos. Né? E aí Ciro, o que acontece? Já no ano 538, ao voltar para a Pérsia e para suas conquistas, que havia muito chão para ele trabalhar, conquistou muita gente, né, muitos reinos, né, agregando, né, ao seu império, deixou quem? Nomeou o seu filho Cambises como co-regente. Né, 538, Cambises. Então, veja bem, Cambises, co-regente, representando o rei podemos dizer assim, na festividade anual, né, a Marduk, evidentemente, e de Ano Novo, onde tinha-se uma grande passeata, o rei e todo o seu séquito em direção lá ao templo de Marduk, para ser abençoado. Isso aí o rei não podia faltar, a não ser que tivesse em guerra. Mas ele, sabiamente, colocou o filho, né, para representar que não tinha como estar. Naquela época, imagine tropas que andam devagar, de um continente para outro, tudo a pé, né? Não se andava, não tinha avião para estar transportando como se hoje transporta as tropas, né? Não, totalmente diferente. Então, tinha isso, muito bem. E nesse contexto, né? Nesse contexto, é o que acontece. Ele morre, né? No ano 530. Reinou 29 anos, 559 a 530. Quem assume? Cambises, filho legítimo dele. Muito bem. Cambises, ao assumir, continuou suas conquistas, né? Continuou suas conquistas. E aí, né, ele, indo para o Egito, o rei lá o faraó havia se revoltado, né? O pai morreu, vamos deixar de ser vassalo do império, vamos se revoltar. E só que ele foi lá e derrotou os egípcios, né? Já no ano 522. Voltando para a Pérsia, ele lá deixou um vassalo lá, ele também, nessa conquista, se autoproclamou também faraó. É claro, é uma coisa do orgulho da natureza humana. Quer dizer, manda quem pode, né? E o resto obedece. Então veja bem, ao voltar próximo do Monte Carmelo, voltando para a Pérsia, o que acontece? Chega aos seus ouvidos dizendo, olha, Gautama, né? Gautama, que se diz Esmeraldes, outro filho de Ciro, usurpou o trono.
Só que tem um detalhe. Cambises, ao assumir o trono, matou esse cidadão. E agora como é que ele aparece? Esse cidadão dizendo que era ele. E aí ele entrou em parafuso, ele ficou assim meio mentalmente conturbado, perturbado, podemos dizer assim. E nisso ele se suicida, no ano 522. E esse cidadão assumiu o trono, de fato. Ele se passava pelos Esmeraldas, certo? Só que a administração dele foi uma tragédia, né? Levou o Império Persa quase à bancarrota, né? Quase à bancarrota. E aí surge um personagem chamado Dario I, que reinou entre o ano 522, ou seja, com a morte de Cambises, e até o ano 486. Só que esse Dario, ele não usurpou o trono. Ele era um oficial, um alto oficial, porque ele estava inclusive na batalha junto com Cambises. E lá ele se proclama, né, rei. Esse cidadão se proclama rei. Que era Dario I, filho de outra pessoa. Ele não era da linhagem real. Certo? Se proclama rei. Agora, o persa, ele era persa, não era medo, não. Então, esse cidadão, Dario I, ele, que reinou entre o ano 522 e 486, ele restabeleceu o reino novamente. Ele levou o reino, ele era um cara assim, muito inteligente, além de ser um guerreiro inteligente também, ele reestruturou o reino novamente. Né? O reino voltou àquele seu apogeu, pelo menos enquanto ele viveu, né? Até o ano 486. Ele já, para o seu filho, entregou o reino ajustado. Mas aí, por que tudo isso, pastor? Porque nós vamos chegar no Dario. E esse Dario que a Bíblia faz menção aqui, não é o Dario I, que acabei de fazer menção, que foi o quarto rei, segundo os manuscritos, os escritos cuneiformes da época, não era esse aí. Ele foi o quarto rei. Primeiro foi Ciro, Cambises, Gautamo III e Dario IV, que começou a reinar no ano 522 com a morte de Cambises. Não, ele não matou Cambises, Cambises se suicidou, né? Como eu acabei de explicar. Então veja bem, mas aqui o capítulo 6, agora sim vamos para o capítulo 6, que eu precisava entender isso aqui, para que você compreendesse. Para você não continuar lendo aqui, não achando que esse Dario aqui. Esse Dario veio algum tempo depois. Esse cidadão aqui, essa palavra Dario, que a Bíblia menciona, né? Ela deriva de uma palavra, de um título persa. E Dario, na verdade, é um título, rei. Entendeu? Claro que a pessoa tem outro nome, né? Rei. Então veja bem, ele deriva, né, da palavra, se é até difícil de pronunciar, né? Vou tentar ler aqui, ó. Darayavahush. Uma pessoa de dignidade real. Então, Dario, rei. Darayavahush, uma pessoa de dignidade real. Uma pessoa que é constituída, que representa. Então, nos debates aí históricos e teológicos também, que essa pessoa mais provável era um cidadão chamado Gubaro, né, que ele era vice-governador da província de Babilônia. Que o próprio Ciro, né, porque Cambises foi nomeado corregente, né, mas para representar o rei nessa festividade. Né? O rei era quem? Ciro. Então ele nomeia esse cidadão, isso você não pode dizer assim com 100% de certeza, porque há outros nomes também. Mas como esse cidadão era o vice-governador da Babilônia, né, ele lhe confere o título de Dario. Ele tinha toda a autoridade em nome do rei para tomar as decisões que melhor lhe aprovesse. Em nome do rei. Né, porque ele representava, ele era amigo, né, ele era, pode ser, amigo de... Claro, ninguém vai votar um inimigo, evidentemente. De Ciro, então ele nomeia ele como corregente. Né? Em nome dele, porque o filho, que era outro corregente também, mas para representá-lo nas festividades reais. Né? Babilônia. Para que o povo saber que lá quem mandava eram os persas. Então, muito bem. Então, esse Dario, que pode ser esse cidadão, pode ter sido outro, que é outro nome também. Né? Mas vou ficar só nesse aqui, esse Gubaro. Né? É uma dignidade, ou seja, um título, assim como era César para os romanos e Augusto também para os romanos. Né? O imperador tinha outro nome, mas esse título era título real, correto? Então esse cidadão aqui, que Daniel nos apresenta, né? O Darayavahush, nada mais é do que uma personalidade real, ou seja, representando o rei, ou em nome do rei,
Correto? Então, isso traz algum problema, algum empecilho para a nossa compreensão do livro? De maneira nenhuma. Não é? Porque é bom que fica muito claro para evitar da gente cometer determinados deslizes aí. Como a Bíblia não entra nesses detalhes históricos, ela quer mostrar o fato da soberania de Deus no contexto humano, né? Então nós fizemos essa breve apresentação desse livro, né? A respeito desse Dario. Então Dario I, o grande, que reestruturou a Pérsia, é outro personagem, né? Não é esse aqui de Daniel. Ok? Porque se você for analisar, veja bem, no final do capítulo 5, versículo 31, na sua Bíblia, você pode confirmar, diz que Dario o Medo não era persa. E o Dario I era persa, certo? Conforme os pergaminhos, conforme a escrita cuneiforme da época que existe lá, correto? Era outro. E aqui diz que esse Dario aqui começou a reinar com 62 anos. Então veja bem, 62 anos para aquela época já era uma idade muito grande, muito avançada. Porque os reis já viviam de guerras, né? De conquistas. Com essa idade já não era mais um conquistador, né? Habilitado. Então, e diz mais, como nós vimos no contexto histórico, que Dario I reinou entre o ano 522 a 486, imagina 62 com mais 36 anos, dá o quê? 100 anos, para aquela época é impossível, não é? Então, não é o Dario I, certo? É isso aqui. Então é melhor a gente ficar com essa outra colocação, certo? Desse personagem. Então vamos lá. De qualquer forma, esse personagem da Babilônia tinha poderes quase que ilimitados, porque os poderes dele estavam limitados à autoridade máxima que era de Ciro, né? Que era realmente o grande rei. Então vamos lá. Que Deus abençoe a compreensão dessa breve introdução do capítulo 6, né? E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.